sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Estou com o intérprete de Libras, Bruno Cardoso. Vamos dar início a mais uma semana com temáticas relacionadas à inclusão. Dessa vez estamos juntas para falarmos de estratégias, para falarmos de propostas de atividade. Estou com a professora Ivânia e com a professora Thaís. Construímos um material que pensa, na verdade, em como operacionalizar a prática na sala de recursos, como operacionalizar uma dinâmica adaptada e adequada na sala regular e como fazer essa comunicação com as famílias. Então, lembra que lá atrás, quando falamos de desenho universal, falamos da importância da interação com esses vários personagens, né? A família, a escola, a sala regular, a sala de recursos, o atendimento educacional especializado. E pensamos que as estratégias nesses ambientes acontecem de maneiras diferentes. Então, na sala de recursos, as estratégias pensadas para o estudante, elas se configuram a partir das áreas de necessidade, das áreas de desenvolvimento, do que realmente o estudante precisa, o que é possível para ele, o que configura os direitos de aprendizagem. Lembrando que quando a gente fala de atividades a serem desenvolvidas na sala de recursos, a gente está falando de atividades complementares e atividades suplementares que possibilitam o desenvolvimento global, né? Pensar em desenvolvimento global é pensar em autonomia. E essa autonomia, ela precisa acontecer em vários ambientes sociais. Então, pensar em estratégias é necessário, sim, considerar, obviamente, a individualidade do estudante, a sua especificidade e a necessidade que a gente tem de personalizar esse trabalho. Então, um trabalho personalizado, ele se operacionaliza a partir do que o estudante necessita, a partir do que é possível para ele. E aí, dentro das áreas que a gente contempla no trabalho do AEE, a gente tem o trabalho relacionado com as questões cognitivas, a gente tem o trabalho que se estrutura a partir do campo perceptivo, atenção, percepção, memória, e aí a gente também pensa nas funções executivas. Como esse estudante se organiza para realizar, como esse estudante se organiza para fazer, para interagir e para se perceber fazendo parte dessa dinâmica individual na sala de recursos. E aí a gente pensa que essas atividades, elas precisam estar coerentes com o que é possível para o estudante. Então, sempre vai haver uma estratégia pedagógica que contemple a especificidade do estudante. A gente só precisa ter o cuidado quando vai selecionar as estratégias, quando vai selecionar os recursos, a depender da habilidade que a gente precisa desenvolver. Então, a questão da prioridade é muito importante. Lembra que nós falamos também o quanto é importante a gente priorizar o que é mais urgente para o estudante. E aí, quando a gente fala em prioridade, a gente foge daquele trabalho que não se configura em um trabalho sistematizado, que não se configura em um trabalho pensado para aquele indivíduo, pensado para aquela pessoa. Então, trabalhar em sala de recursos é trabalhar com vistas à autonomia, com vistas ao desenvolvimento global, que a gente quer que esse indivíduo viva, se desenvolva e tenha interação satisfatória, significativa em vários ambientes, a começar em vários ambientes dentro do contexto escolar. Então, habilidades específicas, estratégias específicas e adaptadas, atividades significativas que despertem o desejo, que despertem o engajamento e que torne possível a participação desse estudante em muitas atividades, em vários momentos, em vários contextos. E aí é quando a gente fala, né, essas características todas, elas se reportam ao desenvolvimento global, né, ao que ele precisa ampliar para a sua interação, para a sua comunicação, para a sua autonomia, para o seu funcionamento social. Então, dividimos assim porque pensamos que essas estratégias, elas têm características muito específicas. Então, quando a gente pensa nessa individualidade na sala de recurso, a gente pensa numa atividade onde o tempo é percebido, o material é percebido, o tipo de interação é percebido. Na sala regular, a mesma coisa. Mas aí vocês vão continuar percebendo essas especificidades, essas características em diferentes ambientes. A professora Ivânia vai trazer para vocês agora
como configurar esse trabalho na sala regular, que é diferente da sala de recursos, que é diferente do trabalho do professor do AE. Oi, obrigada, Patrícia. Então, vamos dar continuidade ao trabalho visando a sala regular. Muito pertinente, importante, essa interação com a AE, a interação com a família. É por isso que, nesta semana, vamos aqui estar trazendo práticas e algumas dicas para, de fato, acontecer e contemplar essa acessibilidade, que as atividades sejam, de fato, acessíveis. Agora, importante saber e perceber, você, professor, precisa conhecer seu estudante, porque aqui eu vou estar trazendo algumas práticas de algumas atividades e estarei também compartilhando algumas dicas, mas nada que seja engessado, nada que seja, de fato, pontual. Por quê? Quando falamos de acessibilidade em uma apresentação, então vamos contemplar, por exemplo, fonte. A fonte, o tamanho da letra. Mas aí o meu estudante, eu coloco uma fonte 24. Será que está acessível? Sim, está. O meu trabalho realmente está acessível. Mas está adequado para o meu estudante, que eu já conheço? Então, esse trabalho dentro da sala de aula, que você vai percebendo, você fez, de fato, aquela intervenção, você preparou o seu material, mas aí, você que conhece, você vai perceber. Então, ainda está acessível, mas não está adequado. Então, eu vou aumentar essa fonte. Como vamos também estar trazendo as cores em uma apresentação. Como, por exemplo, tem cores que, de fato, contempla qualquer estudante. Mas e aí, quando trata-se do nosso público-alvo? Será que está com contraste, de fato, significativo? Então, tudo isso, o professor, dentro da sala de aula, precisa estar percebendo, fazendo a intervenção, porque, como Patrícia já citou em outro momento, não podemos frustrar esse aluno. Ele precisa se sentir motivado. Então, enquanto ele está motivado e participando, de fato, sendo respeitado e respeitando o ambiente, sendo percebido, sendo contemplado, sendo visto, participando das mesmas oportunidades, o avanço de fato acontece. Então, vamos estar trazendo também materiais práticos, de fato, com algumas vivências em sala de aula, como trabalhar um texto. Agora, eu volto a falar, são dicas, são algumas práticas que cada ser é único, cada estudante é único, ele precisa ser percebido. É importante essa interação com o professor do AE, é importante a interação com a família. Tem coisa que você vai, de fato, planejar, realmente você vai ter aquele trabalho sendo desenvolvido, mas o seu olhar sensível é que vai perceber que se aquilo tudo está sendo acessível de maneira pertinente, de maneira significativa, se precisa ser melhorado, se precisa, de fato, outras estratégias, porque cada estudante tem a sua deficiência, tem a sua especificidade, e é isso que devemos focar, priorizar o que é que aquele estudante precisa, como ele vai realmente interagir. Será que, no momento, em dupla, precisa ser contemplado em equipe, entende? Atividade extra-classes. Então, esse aluno precisa ser visto, esse aluno precisa ser contemplado, e eu vou estar aqui trazendo, nessa próxima semana, algumas práticas da sala de aula. Ok? Eu conto com vocês, foi assim pensado com muito carinho essa semana. Eu espero que percebam a importância desse engajamento da professora do AE, da professora da sala regular, da família. São 3 papéis diferentes, são 3 elementos diferentes que fazem toda a diferença. Quando estão juntas de fato, estão trabalhando, estão com foco no estudante, foco na sua autonomia, foco no seu desenvolvimento, porque esse estudante ele precisa de fato se desenvolver em sala de aula para conviver com autonomia na sociedade. Tá ok? Vamos dar sequência com a nossa professora Thaís Luiz, que ela vai trazer um pouco sobre essa interação com a família. Thaís. Bom,
como a Ivânia estava colocando, nós vamos fazer durante essa semana esse entrosamento entre o professor do AEE, o professor da sala regular e entre a família. E eu vou falar com você, mãe, pai, vó, que acompanha esse estudante em casa. Qual é o papel da família? Como a família pode ajudar nesse processo de aprendizagem do estudante? Para que esse trabalho, juntamente com o professor de sala e o professor do AEE, seja significativo para esse estudante, para essa criança. E como é que a família pode ajudá-lo? Como é que em casa a família pode acompanhar esse estudante nas atividades, com outros tipos de atividade? Eu vou trazer atividades práticas para a família, que ela pode utilizar em casa, como brincadeiras, o significado daquela brincadeira, qual a importância daquela brincadeira, onde essa brincadeira vai refletir na escola, na vida, na sala de aula, não é? Então a gente vai trabalhar um pouco sobre essas brincadeiras com a família, o que tem de importante, não é, nessas brincadeiras, que muitas pessoas não levam em consideração, que é brincadeira, passatempo, não é? E vamos ver que, na verdade, a brincadeira é fundamental para o processo que inicia esse aluno, esse estudante, essa criança em casa, dentro da sociedade, que é a primeira sociedade que ele encontra, que é a família, e qual a importância dessa brincadeira para que ele entre, de fato, né, na outra sociedade, que sejam os amigos, que seja a vizinhança, que ele aprenda a trabalhar, que ele adquira habilidades para quando ele chegue na escola, ele consiga interagir com os outros e trabalhar suas emoções e habilidades para poder ter uma aprendizagem significativa. Então, eu vou falar para você que está em casa com essa criança, com a família. Espero que vocês acompanhem a gente, entendam qual é a diferença, não é, de cada papel nesse processo de aprendizagem do estudante e que vocês nos acompanhem. Não esqueçam de seguir a gente lá no YouTube, não é? Se inscreve lá, acompanha a gente, acompanha todas as aulas e assista não só, né, o que eu vou trazer para a família, mas também o que a professora Ivânia vai trazer e que a professora Patrícia também vai trazer. Tá? Então, hoje a gente fica por aqui. Eu agradeço vocês e até o próximo encontro.